Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A ANTT realizou uma fiscalização na Praça Afonso Pena, na Tijuca, no Rio de Janeiro, após denúncias de que um ônibus da Buser estaria estacionado irregularmente no local. A ação, que ocorreu na última sexta-feira, dia 7 de fevereiro, foi motivada por reclamações de moradores sobre problemas no fluxo de veículos na região, segundo reportagem da Band News Rio. Durante a operação, a NTT constatou que um ônibus não possuía autorização para realizar o serviço de transporte interestadual de passageiros na modalidade regular. O veículo, que tinha como origem Niterói e destino final a São Paulo, não foi apreendido por razões judiciais e prosseguiu viagem. A Buser se manifestou em nota afirmando que utiliza o ponto de embarque na Praça Afonso Pena, assim como outros 15 pontos parceiros no Rio, devido à facilidade que oferecem aos usuários. A empresa alega que orienta os motoristas a serem breves nos embarques e desembarques para não prejudicar o fluxo e o trânsito na região. A implantação do BRT Metropolitano de Belém avança para sua fase final, e a previsão de início pré-operação foi atualizada para ocorrer entre maio e junho de 2025. A inauguração oficial do novo sistema de transporte coletivo está programada para julho, consolidando uma transformação na mobilidade da capital paraense. O projeto BRT Metropolitano prevê a operação de 265 ônibus modernos, sendo 40 elétricos e 225 movidos a diesel. Como parte dessa iniciativa sustentável, já chegaram os 6 primeiros ônibus elétricos, equipados com tecnologia Eletra. A frota entregue é do modelo E-Millennium com chassi Mercedes-Benz O500M. Esses veículos, além de oferecerem uma alternativa mais limpa e eficiente para o transporte público, estão alinhados às preocupações ambientais e ao compromisso de Belém com a COP30, que será realizada na cidade em 2025. Os ônibus elétricos representam um grande avanço para a mobilidade urbana, reduzindo significativamente a emissão de poluentes e proporcionando mais conforto aos passageiros. A frota contará com veículos modernos, climatizados e acessíveis, garantindo um transporte mais eficiente e sustentável para a população. Com as obras civis do BRT em fase de ajustes, o novo cronograma reafirma o compromisso com a melhoria do transporte público na região metropolitana de Belém. A expectativa é que, com a conclusão e plena operação do sistema, a cidade experimente um salto na qualidade da mobilidade urbana, beneficiando milhares de passageiros diariamente. A Shift Mobilidade anunciou nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, por meio de suas redes sociais, o início de um plano com vistas à eletrificação ao menos parcial da frota de ônibus. A empresa, com sede em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, é especializada em transportes corporativos, atuando em segmentos como fretamento contínuo, gestão de transportes e transfers de eventos e atendimento a hotéis, igrejas, pousadas e congressos de categorias profissionais. A companhia divulgou imagens da chegada de um micro-ônibus chinês 100% elétrico, da marca Ankai, com nomenclatura de modelo E985. O veículo para o segmento de 9 toneladas tem 2 portas de acesso, bancos do tipo urbano e piso baixo total. Em abril de 2024, a Ankai, do grupo SHC, também da JC Motors, uma nova linha de ônibus elétricos da fabricação chinesa para o mercado brasileiro. Com a marca Ankai, o grupo oferece diferentes versões do modelo: o OE6 Micro de 6 metros, o OE Mini de 8 metros, o OE10 Micrão de 10 metros e o Urbano tamanho padrão de 12 metros. Desde então, a chinesa passou a testar os modelos, mas com foco para o transporte urbano. Entre as diversas cidades por onde a fabricante já exibiu ou anunciou que iria circular com os elétricos estão São Paulo, Curitiba, Jundiaí, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Porto Alegre e a região metropolitana de Recife. A companhia de capital chinesa, desde a apresentação dos modelos por meio do presidente do Grupo do Brasil, Sérgio Habib, disse que a capital paulista é vista como um mercado interessante para a ilha de modelos. Mas outros sistemas estão na mira em cidades de médio porte. O diretor de operações da marca chinesa no Brasil, Wagner Rigon, também havia adiantado que as intenções da Ankai são de atender outros segmentos além de urbanos, entre os quais fretamento contínuo e corporativo.
A unidade Iguatemi da Aviação Metrópole Paulista recebeu 6 ônibus elétricos que em breve vão operar em parte na zona leste de São Paulo. Os veículos não fazem parte do lote de modelos elétricos apresentados pelo prefeito Ricardo Nunes no último dia 23 de janeiro, mas fazem parte do programa de eletrificação da frota. A meta de 2.600 ônibus elétricos, que deveria ter sido alcançada até dezembro de 2024, não foi cumprida principalmente por falta de infraestrutura para recarga de baterias, mas na ocasião Nunes disse que a estimativa é de que ao todo 600 unidades sejam acrescentadas à frota da cidade de São Paulo ainda neste ano de 2025. Até agora, o sistema gerido pela SP Trans conta com cerca de 500 ônibus elétricos com bateria. Na última semana, outra garagem na Aviação Metrópole Paulista, a unidade Itaim, recebeu ônibus elétricos também. Uma terceira garagem da empresa, a unidade Expandir Brás, deve contar com parte desta frota. Os ônibus são modelo EO500U elétrico padrão de piso baixo, com chassi de tecnologia Mercedes-Benz e carroceria Caio. No dia 25 de novembro de 2024, em reportagem na fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a montadora espera o crescimento da demanda pelos ônibus elétricos, em especial na capital paulista, para atender a demanda maior e com vistas a liderar o mercado paulistano. A marca fazia na ocasião, inclusive, obras de adaptação na planta fabril. O Ministério Público da Infraestrutura de Transporte da Grécia anunciou a aquisição, um edital para aquisição de 125 novos ônibus elétricos de 12 metros para a rede de transporte urbano da capital Atenas. Esta iniciativa faz parte do programa governamental para renovar a frota de ônibus urbanos da capital. O projeto é financiado pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência, com uma alocação de 88,35 milhões de euros de fundos europeus, quase 510 milhões de reais. A conclusão do projeto está prevista para o verão de 2026. Estes novos veículos somam-se à aquisição planejada de 950 ônibus em 2025. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o secretário de Mobilidade e Transportes, Celso Caldeira, revelaram na manhã desta terça-feira, dia 11 de fevereiro, que além de empresas da capital paulista, companhias de ônibus que atuam fora da cidade, mas dentro do estado de São Paulo, estão no páreo para assumirem as linhas atualmente operadas pela Transwolf na Zona Sul e Upbus na Zona Leste. Ambas as empresas, cujas diretorias são suspeitas de ligação com a facção criminosa PCC, serão substituídas e estão sob intervenção da Prefeitura desde o dia 9 de abril de 2024, quando o Ministério Público deflagrou a Operação Fim da Linha contra o crime organizado nos transportes coletivos. As declarações deste dia 11 de fevereiro confirmam a matéria do dia 30 de janeiro de 2025, que já adiantava que a preferência de viações que já atuam no sistema da SP Trans, mas que surpresas poderiam surgir. Segundo o secretário, entre as empresas que queriam as linhas operadas pela Transwolf e Upbus estão companhias de várias cidades. Itens como documentação e capacidade financeira estão sendo analisados. O prefeito Ricardo Nunes disse que até o dia 28 de fevereiro será definida a forma de substituição. Conforme os contratos com as atuais concessionárias, as viações da capital têm prioridades. Se não apresentarem propostas ou se houver alguns serviços remanescentes, aí é que vai ser aberta a licitação para empresas de ônibus de fora da capital. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse nesta terça-feira que determinou estudos para verificar a viabilidade da implantação de ônibus a gás natural na cidade. Os trabalhos estão sob responsabilidade do secretário executivo de Mudanças Climáticas, José Renato Dall'Ini, e as discussões serão no âmbito do Confronta, comitê gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frotas por Alternativas Mais Limpas. O comitê é vinculado pela Seclima, Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Nunes disse que já conversou com o presidente da Comgás, Felipe Ferreira Guimarães Figueiredo, que garantiu que todas as 32 garagens de ônibus da cidade têm estruturas de distribuição de gás natural que passam perto.
O prefeito disse também que vai recorrer da decisão do desembargador Mário Deviene Ferraz do órgão e Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, publicada nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, e que atendeu parcialmente a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PSOL, suspendendo temporariamente os efeitos da Lei Municipal número 18.225, de 15 de janeiro de 2025. A lei traz novas regras para a inclusão de ônibus menos poluentes no sistema gerenciado pela SP Trans. Os fabricantes de ônibus elétricos reunidos na ABVE rebateram, na noite desta terça-feira, declaração do prefeito Ricardo Nunes da capital paulista, que, ao justificar que vai entrar com recurso contra uma decisão que atendeu o PSOL e suspendeu a lei que prevê alterações na substituição de frota de ônibus urbanos, disse que não tem certeza ser possível cumprir a meta, que prevê que 50% de todos os 13 mil coletivos da cidade tenham emissão zero em 2028. De acordo com Nunes, o principal motivo para que as metas de eletrificação na frota ainda não terem sido alcançadas é a falta de infraestrutura para fornecimento de energia para a recarga das baterias, mas também disse que o problema não se resume a isso. Segundo o prefeito, a indústria atualmente instalada no Brasil não conseguira dar conta da demanda de ônibus elétricos na cidade de São Paulo. Por meio de um comunicado, a ABVE informou que os atuais fabricantes do ônibus no Brasil podem produzir 9.900 unidades em 2025 e chegar a 25 mil coletivos por ano em 2028. Os trabalhos estão sob responsabilidade do secretário executivo de Mudanças Climáticas, José Renato Nanlini, e as discussões serão no âmbito do Confronta. Na semana passada, a Sambaíba já está com um ônibus que integra o projeto de nova geração de veículos com este combustível. Trata-se de um modelo a diesel com chassi Mercedes-Benz Diesel Euro 6 O500U piso baixo com carroceria Caio Millennium 5 para ser convertido em GNV. Em cerimônia no Parque Cambuí, ao lado do terminal Fazendinha, foram apresentados os novos ônibus 0 km montados sobre chassis Mercedes-Benz que integrarão a frota do transporte público em Curitiba. A renovação dos coletivos é efetuada através de investimentos de 3 consórcios atuantes na capital, e nesta terceira etapa do processo, a previsão é de que sejam entregues 100 dos 187 veículos até o próximo mês de março. De 2017 até o presente momento, 62,45% da frota foi renovada. A nova leva de ônibus adquiridos conta com modelos padrões equipados com chassis O500M, modelos articulados sobre o chassi O500MA e todos superarticulados com o chassi O500MDA. Todos com motores Euro 6 que emitem menores quantidades de gases poluentes. O lote apresentado no último dia 5 de fevereiro contempla 24 articulados com 18 metros para linhas interbairros e intercambiáveis que atendem ao serviço troncal e alimentador, 2 superarticulados com 21 metros no serviço expresso com embarque em nível e 36 padrões para operação no serviço de linhas diretas, popularmente conhecidos como ligeirinho. A Mercedes-Benz ressaltou que o encarroçamento dos novos ônibus ficou a cargo da Marco Polo com novo modelo Torino e Caio com Millennium 5. Os coletivos contam com bancos estofados, tomadas USB para carregamento de dispositivos eletrônicos, arejadores nas janelas permitindo a circulação permanente do ar, 2 espaços destinados a cadeirantes, piso Teraflex, painéis laterais digitais que informam a linha e detalhes do itinerário do veículo e câmeras internas de monitoramento. Caso sejam somados os ônibus adquiridos para a região metropolitana de Curitiba, somam-se 235 coletivos com chassi Mercedes-Benz entregues entre o final de 2024 e março de 2025. Somente de modelos articulados, são 155 unidades ao todo. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. O terminal de ônibus metrô Corinthians Itaquera, localizado na zona leste de São Paulo, ficou alagado após as intensas chuvas de verão que atingiram a cidade na noite desta última quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Imagens registradas no local mostram o ônibus circulando em meio da água acumulada, enquanto passageiros enfrentam dificuldades para se deslocar pelas águas alagadas. Em nota, a SP Trans informou que a operação das linhas municipais que atendem a região foram prejudicadas pela chuva. A MTU também informou que houve desvios em vários itinerários de linhas. Um ônibus da empresa Expresso Real Rio foi incendiado
na manhã do último dia 7 de fevereiro, nas proximidades do conjunto da Marinha, em Maracapicu, em Nova Iguaçu. O veículo fazia a linha 713B Cabo Sul Coelho Neto. Com este incidente, os números de ônibus incendiados desde 2014 sobem para 435, sendo 25 em Nova Iguaçu e 132 na Baixada Fluminense. A CIMUV, Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, repudiou o ataque e informa que o custo de reposição dos veículos já ultrapassa 367 milhões de reais. Cada ônibus incendiado deixa de transportar até 70 mil passageiros durante 6 meses, e explica a federação que tem mais de 180 empresas afiliadas. Um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, na manhã do último dia 7 de fevereiro, atingindo um ônibus da empresa Santa Brígida, que opera linhas municipais na capital. Segundo populares que presenciaram o acidente, a aeronave tentou fazer com que parecia ser um pouso de emergência na avenida. O avião, um King Air de pequeno porte, com capacidade para até 6 passageiros, já vinha em baixa altitude, despejando combustível, explodindo ao atingir o coletivo. Foram encontrados corpos dentro do avião King Air, que tinha decolado por volta de 7h20 da manhã no campo de Marte. Em nota, a Força Aérea Brasileira disse que quer, no menor tempo possível, juntamente com a CENIPA, esclarecer as causas. Também em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que auxilia nos resgates e orientações de trânsitos e transportes. Inclusive, imagens mostram como ficou o interior do ônibus atingido pelo avião na Avenida Marquês de São Vicente. O veículo da Santa Brígida pegou fogo e ficou completamente danificado. As imagens mostram que a parte de trás foi a mais prejudicada. No entanto, o estrago se deu em toda a extensão do coletivo. Partes metálicas e de plástico derreteram. No acidente, o piloto da aeronave e o proprietário morreram. Ao menos 8 pessoas que estavam no ônibus e um motociclista nas proximidades ficaram feridos, mas não correm risco de perder a vida. É possível perceber que o motorista, que ficou depois muito abalado emocionalmente, consegue controlar o coletivo. Já o piloto do avião parece ter, antes da queda, escolhido o espaço da avenida com o menor número de pedestres e veículos para minimizar a tragédia. A causa do acidente está sendo investigada. Na tarde deste último sábado, dia 8 de fevereiro, um ônibus da empresa Maringá, que opera no transporte público de São José dos Campos, tombou após colidir contra um poste na Avenida Joaquim Ribeiro Guedes, no Jardim Mariana 1, localizado na zona leste do município. Devido à força do impacto, o poste foi derrubado e os fios de energia se espalharam pela via. As autoridades foram acionadas, mas ainda não há informações de pessoas feridas. Representantes da empresa Maringá também se encontram no local para apurar as causas do acidente. Imagens de redes sociais mostram o exato momento em que um ônibus desce sem controle em uma rua, atinge uma picape e derruba uma árvore, e só para após bater em uma casa na zona sul da capital paulista. Com o impacto, a picape é lançada contra um carro que estava parado nas proximidades. O acidente ocorreu na rua Jequirituba, Jardim Castro Alves, na manhã do último sábado, dia 8. O ônibus, do tipo elétrico, é da Transwolf e fazia a linha 606210 Terminal Grajaú ao Jardim Castro Alves. As causas serão apuradas. Em nota, a SP Trans informou que não foram registradas vítimas, mas a reportagem recebeu fotos e vídeos que mostram uma equipe do SAMU atendendo ao menos um homem no local que teve um dos pés imobilizados. No último dia 6 de fevereiro, usuários do transporte público registraram uma roda que se soltou de um ônibus da empresa Transwolf. O caso ocorreu na Avenida Dona Belmira Marindo, no Grajaú, e o coletivo envolvido atendia a linha 672610 Jardim Gaivotas ao Terminal Grajaú. Em nota, a SP Trans informou que não houve feridos no incidente. Na noite do último sábado, dia 8 de fevereiro, uma mulher de 31 anos em situação de rua morreu após ser atropelada por um ônibus da empresa Via Sudeste, na Avenida Casper Libero, na altura do número 10, na região da República, no centro de São Paulo. O óbito da vítima foi confirmado no local pelo Corpo de Bombeiros. O coletivo envolvido atendia a linha 514110, Terminal Sapopemba, à Praça do Correio. O trecho da avenida foi isolado por agentes da 7 para a atuação da equipe perícia da Polícia Militar. O motorista foi conduzido
ao 2º DP do Bom Retiro, onde o delegado autuou em flagrante como homicídio culposo, sem intenção de matar, em direção de veículo automotor. Em nota, a SP-Trans informou que o acidente ocorreu por volta das 8 horas da noite. Na manhã deste domingo, dia 9 de fevereiro, um ônibus do transporte público de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, foi atingido por um caminhão que cruzou o semáforo vermelho no quilômetro 8 da rodovia da Uva, no bairro Parque Embu. No momento do acidente, o coletivo seguia sentido centro. Não houve registro de vítimas. A colisão alavancou o ônibus para cima da mureta que divide os dois sentidos. Ambos os motoristas recusaram o encaminhamento ao hospital sugeridos pelas autoridades. Na manhã desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a cidade de São Paulo e região metropolitana sofreram com alagamentos. Imagens mostram a situação na estrada Kia Zemon Takeuchi, em Taboão da Serra, na Avenida Paula Ferreira, na freguesia do Ó. A chuva intensa afetou o trânsito dos veículos e colocou a capital em estado de atenção, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Ainda nesta segunda, fortes chuvas atingiram a cidade de São Paulo, causando uma série de transtornos para as cidades. Um dos episódios em destaque foi registrado na Avenida Monteiro Lobato, no centro de Guarulhos, onde um ônibus foi completamente tomado pelas águas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a situação dramática. O veículo ficou com água até a metade das portas e os passageiros tiveram que aguardar o resgate. De acordo com informações preliminares, devido ao alto nível da água, as pessoas tiveram que sair do ônibus pela janela utilizando a saída de emergência. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, as regiões mais afetadas pelas chuvas foram a Zona Oeste, Norte e Sul, além do centro da Zona Leste da capital paulista. Uma moto transportando uma passageira e um micro-ônibus da empresa BR7 Mobilidade bateram na manhã desta segunda-feira na Rua Comendador Rodolfo Crespi, com a Rua Marechal Badogli, no Parque São Pedro, em São Bernardo do Campo, no ABC. A passageira ficou ferida e com escoriações no braço e nas pernas, e teve de ser encaminhada para o Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. O motorista também se machucou, mas foi atendido no local. No micro-ônibus, ninguém se feriu. De acordo com dados do boletim de ocorrência, o motociclista declarou que atuava em transporte de aplicativo com a moto. Policiais fizeram as pesquisas nos documentos dos veículos e dos condutores, tanto do ônibus como da moto, e descobriram que a moto intermediada estava com licenciamento vencido. Com o micro-ônibus, tudo estava em dia. Agora se liga nessa. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um momento curioso em que um cachorro assume o volante de um ônibus em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Quando o coletivo estava parado e com as portas abertas, o animal entrou e até sentou no banco do motorista, o que divertiu os passageiros a bordo. O condutor então teve que retirá-lo para que pudesse seguir viagem. Uma decisão do juiz Marcelo Estábio de Carvalho Ranon, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, acaba de entrar neste sábado, dia 8 de fevereiro, no sistema judicial. A Suzantur, empresa com sede em Santo André, no ABC Paulista, ficará por mais até 180 dias ou até a conclusão do leilão definitivo, se for resolvido antes, operando por arrendamento às linhas referentes à malha da Itapemirim-Caiçara. O pedido de prorrogação, agora atendido, foi feito pela administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim, a ETSM Partners. As propostas milionárias do Grupo Águia Branca e do Grupo Comporte foram recusadas. Agora cabe recurso. De acordo com a decisão, o prazo de 180 dias extra será contado a partir do dia 24 de fevereiro de 2025, quando será decretado oficialmente o fim do período de 2 anos de contrato atual. Assim, pelo despacho, os 180 dias vão ser contados a partir do dia 24 de fevereiro de 2025, mas a data precisa ainda ser confirmada com os documentos da NTT ou refutada. Assim, o início de prorrogação de 180 dias depende da documentação pendente que comprove a liberação há 2 anos das operações pela agência reguladora do governo federal. A ANTT foi intimada na decisão. É que há dúvidas sobre a partir de que momento os 2 anos de arrendamento das linhas para Suzantur devem começar a ser contados. Concorrente da empresa do ABC como o Grupo Comporte, da família de Constantino de Oliveira, fundador da Gol Linhas Aéreas e Aviação Águia Branca,
pediram que o tempo fosse contado a partir da assinatura do contrato de arrendamento, que foi em 29 de setembro de 2022, dias depois da decisão judicial que, ao decretar a falência do Grupo Itapemirim, dia 21 de setembro, autorizou as operações arrendadas, assim pela argumentação da família de Constantino de Oliveira e da empresa Capixaba. Os 2 anos se esgotaram. A Justiça entendeu que deve ser contado o prazo de liberação das operações pela NTT, que foi no dia 24 de fevereiro de 2023, com a Suzantu, a administradora judicial da falência, tendo sido comunicada em 27 de fevereiro de 2023. As operações começaram de fato no dia 4 de março de 2023. Assim, pelo entendimento judicial até o momento, os 2 anos de arrendamento ainda estão em vigor e, por se tratar de prorrogação, os 180 dias contam a partir do dia 24 de fevereiro de 2025, mas a NTT tem de provar documentalmente estas datas. De toda forma, o arrendamento para a Suzantu está ampliado em 180 dias a partir da data do fim dos 2 anos, conforme o trecho da decisão obtida. O juiz explica que a medida permitirá a continuidade do serviço público em benefício dos usuários e a manutenção do valor do ativo em benefícios da massa falida e dos credores, viabilizando a transição da operação para o futuro arrematante após leilão cuja ocorrência está iminente. Ao negar as propostas da Águia Branca e do Grupo Comporte, o juiz explicou que o leilão definitivo das linhas guichês e marcas está prestes a ocorrer, por mais que sejam financeiramente melhores. Uma transição agora não seria útil aos credores e poderia haver impactos na continuidade dos serviços. Também foi negada a proposta da Íntese, a Frota Nobre. A Aviação Águia Branca do Espírito Santo ofereceu 36,24 milhões de reais por ano e o Grupo Comporte da família de Nenê Constantino propôs 1,711 milhões de reais por mês da receita líquida da venda de passagens, o que for mais vantajoso para a massa falida. O DETRA-RJ oficializou a necessidade e a viabilidade da conexão dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal por ônibus em todo o estado. O processo licitatório tem como objetivo reestruturar as linhas de ônibus, abrangendo o território fluminense com exceção das linhas originadas na Barra da Tijuca que já passaram por licitação anterior. O projeto prevê uma mudança na operação do transporte coletivo intermunicipal que passará a ser realizado sob o modelo de concessão. O processo tem como objetivo otimizar o serviço, promovendo uma redução de cerca de 20% das atuais 1.100 linhas. A medida inclui a eliminação de sobreposições de rotas, especialmente nas áreas onde há concorrência com outros modais como trem e metrô. A reestruturação proposta inclui mudanças como a divisão do sistema em 12 lotes operacionais, com a possibilidade de empresas ou consórcios participarem da licitação para operar essas áreas. O novo modelo vai incorporar veículos refrigerados e promover a unificação de linhas com itinerários duplicados. Também haverá eliminação de linhas com demanda insuficiente, priorizando as rotas mais racionais e atendendo melhor a região com maior necessidade de transporte. Uma das inovações no projeto é a exigência de uma frota de novos ônibus com uma idade média de até 5 anos para as linhas urbanas e 6 anos para as rodoviárias, com 20% da frota sendo composta por veículos novos. Todos os ônibus terão sistemas de monitoramento por GPS e câmeras de segurança, visando a proteção dos passageiros e facilitando a fiscalização das operações. A medida também inclui a utilização de ônibus elétricos em algumas regiões da Grande Rio e a possibilidade de empregar combustíveis mais limpos, como gás natural e o biometano, em substituição ao diesel. Com a publicação do ato da justificativa de conveniência do DETRA-RJ, dará consequência ao processo licitatório, enviando uma minuta do edital para os órgãos de controle como o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e a Procuradoria-Geral do Estado. Após a aprovação, o edital será publicado no Diário Oficial e o processo licitatório será aberto para as empresas interessadas. A Malbi Rio continua investindo na renovação e ampliação da frota do sistema BRT Rio. A empresa está recebendo novos ônibus do modelo Torino fabricados pela Marco Polo, equipados com chassi Volvo B320R e Euro 6.
Esses veículos, que prometem modernizar e ampliar o atendimento aos passageiros, foram flagrados neste último sábado, dia 3 de fevereiro, na cidade de Seropédica, enquanto trafegavam pela rodovia Presidente Dutra. Os novos modelos contam com motor D8K Euro 6 e oferecem 320 cavalos de potência e 1.200 Nm de torque, garantindo eficiência energética e menor impacto ambiental. Além do desempenho aprimorado, os veículos foram projetados para oferecer mais conforto e acessibilidade aos usuários do transporte público. Os ônibus Torino Express são equipados com ar-condicionado, janelas panorâmicas com vidros colados e capacidade para 34 passageiros sentados em banco seat, sem estofamento, além de 47 passageiros em pé, que contam com suportes pega-mão para maior estabilidade durante o trajeto. Os veículos possuem itinerários eletrônicos na cor âmbar da marca Luminator, catracas, piso amadeirado e portas em ambos os lados, 2 à direita no nível da rua e 2 à esquerda no nível das estações, garantindo maior flexibilidade na operação. A Mob Rio reforça seu compromisso com a inclusão ao equipar os novos ônibus com elevadores para facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, os veículos contam com assentos preferenciais para pessoas com deficiências, idosos e gestantes, além de uma área reservada para a cadeira de rodas, balaústres, táteis e botões de campainha em braille foram incorporados para proporcionar mais autonomia e segurança aos passageiros. No ano passado, a Mob Rio recebeu 55 unidades do modelo Torino Express, que já estão em operação em diversas linhas dos corredores do BRT Carioca. Com a chegada desses novos ônibus, a expectativa é que a qualidade do serviço seja aprimorada, oferecendo mais confiabilidade, conforto e eficiência no transporte público na cidade. A modernização da frota do BRT Rio segue alinhada com os esforços para melhorar a mobilidade urbana e garantir um transporte público mais sustentável e acessível para todos os cariocas. O governo do Rio, por meio da Secretaria de Transportes, autorizou a suspensão temporária da linha Petrópolis-Niterói via Cidade Universitária. A suspensão da linha foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025. Neste último domingo, dia 9 de fevereiro, a Autoaviação Progresso anunciou a aquisição de 40 novos ônibus Marco Polo G8. De acordo com a empresa, a previsão é de que os coletivos integrarão a frota rodoviária ainda no primeiro semestre deste ano. Todos os veículos que serão incorporados às operações são do modelo Double Deck nas categorias semileito no piso superior e leito no piso inferior. A Aviação Ouro e Prata, em nota encaminhada, informou a chegada de mais 13 novos ônibus à sua frota nos primeiros meses de 2025. Isso reforça o compromisso da empresa com o conforto, segurança e sustentabilidade, diz a nota da empresa. A nova frota será composta por 11 unidades do modelo Double Decker Paradiso G8 1800DD, equipados com chassi Scania K410. Internamente, esses ônibus oferecerão 16 poltronas semileito no piso inferior e 16 poltronas leito juntamente com 8 poltronas cama no piso superior. Os veículos vêm equipados com um conjunto tecnológico de ponta, projetado para aumentar a segurança, o conforto e a conectividade durante as viagens. A nova frota foi projetada para proporcionar viagens com mais conforto, tecnologia e segurança, atendendo os 10 estados de atuação da empresa, que abrangem diversas regiões do país, diz a Ouro e Prata. Inicialmente, Double Deckers Paradiso 1800 atenderão a rota sul-sudeste da empresa, passando pelos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e por cidades importantes como Santa Rosa, Passo Fundo, Chapecó, Curitiba e São Paulo. Os ônibus Paradiso G8 1200, por sua vez, serão destinados às rotas da região norte, incluindo cidades como Santarém e Altamira. Uma característica significativa é o sistema ADAS, o sistema avançado de assistência ao motorista da Scania, que emprega câmeras de radares para auxiliar o condutor a operar o veículo com maior segurança e comodidade. Adicionalmente, os passageiros desfrutarão de acesso à internet via satélite por meio da OP Conecta, uma tecnologia singular e exclusiva da aviação Ouro e Prata, assegurando uma navegação ininterrupta mesmo em áreas remotas.
Além disso, cada assento está equipado com suporte para tomadas de celular USB e USB-C, permitindo que os viajantes carreguem seus aparelhos de forma conveniente. O consórcio Conorte, que atua no transporte da cidade de Recife e região metropolitana, traz uma novidade especial para os foliões e passageiros do transporte público de Pernambuco, o Pernambus. O veículo temático, que recebeu um layout exclusivo criado pela Movix Comunicação, celebra o carnaval e presta homenagem a um dos momentos mais marcantes da história do estado, que no caso é a Carta Magna de Pernambuco, período em que foi declarado como um país independente. O design da Pernambus reúne elementos icônicos da identidade cultural pernambucana. A arte aplicada do veículo faz referência à bandeira do estado, ao emblemático galo da madrugada e ao frevo, ritmo e dança que embalam a festa carnavalesca local. Além disso, o layout destaca a importância da doação de sangue, reforçando o compromisso do consórcio Conorte com a responsabilidade social. O lançamento do Pernambus está alinhado com a companhia Folia Solidária, uma ação social promovida pelo Conorte pelo 3º ano consecutivo. A iniciativa incentiva a doação de sangue e mobiliza o grupo de pessoas para realizarem transfusões no EMOP, reforçando os estoques do banco de sangue em um período de alta demanda. O veículo escolhido para essa ação é um modelo Caio Apache VIP5 configurado no padrão Podil, equipado com 5 portas, 3 à direita e 2 à esquerda, elevador de acessibilidade chassi Volkswagen 17260S Euro 6 com câmbio manual. O ônibus atenderá as linhas do BRT do corredor Vila Livre Norte e Sul, operados pelo Conorte. O veículo iniciou as operações neste sábado na linha 1062, Terminal Abreu e Lima, a PCR. Com o Pernambus, o consórcio reafirma seu compromisso com a valorização da cultura pernambucana e com as ações sociais de grande impacto, unindo folia e solidariedade no transporte público do estado. A WeMob, marketplace de passagens rodoviárias 100% digital, está com uma ação promocional que oferece descontos de até 70% para diversas cidades no interior de São Paulo. A campanha, que teve início nesta semana, é válida até o dia 28 de fevereiro e contempla viagens operadas pela Aviação Rápido Ribeirão, Cometa e WeMob. Os clientes podem adquirir suas passagens com preços a partir de R$ 49,99, diretamente na página inicial do site da WeMob. A promoção é válida enquanto durarem, e os assentos promocionais por viagem até o mês de março. As rotas, participantes e valores promocionais da WeMob são as seguintes: de São Paulo para Ribeirão Preto com a Rápido Ribeirão a partir de R$ 49,99, São Paulo Araraquara com a Cometa a partir de R$ 49,99, de São Paulo na Barra Funda a São José do Rio Preto com a WeMob a partir de R$ 59,90, e de São Paulo para Franca com a Aviação Cometa a partir de R$ 69,99, de São Paulo para São Carlos também com a Cometa a partir de R$ 49,99, e de São Paulo para Ribeirão Preto também com a Cometa a partir de R$ 59,99. A campanha representa uma excelente oportunidade para quem deseja viajar para o interior com economia sem abrir mão do conforto de segurança. A WeMob se destaca por uma plataforma digital que simplifica a compra e gestão de passagens rodoviárias, permitindo que os clientes adquiram bilhetes de forma prática e rápida. E por fim, a empresa Nossa Senhora da Penha, do Paraná, completa neste ano de 2025 os seus 64 anos desde a sua fundação. E assim finalizamos mais esta edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias, informações e ocorrências somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima!